60 bilhões de reais. É, em média, o valor que o governo federal está gastando para auxiliar o trabalhador autônomo que está passando dificuldades nesse período de quarentena. Você já pode ter pensado, de onde veio esse dinheiro? Como o governo federal conseguiu? Eu vou te falar agora um dos motivos de por que o governo de Jair Bolsonaro conseguiu e por que o governo do PT talvez não tivesse conseguido ajudar a população desta forma. O governo federal tem várias fontes de receita, mas tenha certeza que uma dessas fontes de receita que possibilitou o presidente Jair Bolsonaro a ter um gasto agora de 60 bilhões para auxiliar o trabalhador que está impedido de trabalhar, impedido de gerar o sustento para a sua família pelas quarentenas impostas pelos governos, sem dúvida, é o lucro que as empresas estatais têm dado nesse período do governo Bolsonaro. Eu vou te mostrar agora algumas reportagens. Reportagens do ano de 2015, onde vínhamos de 2 mandatos do então presidente Lula e estávamos no mandato de Dilma Rousseff, no segundo, onde ela foi impeachmentada. E vou mostrar depois reportagem de 2019, do primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro, para que nós possamos aqui juntos entender de onde é que o governo está tirando esse dinheiro e por que o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer isso. E certamente o governo Lula não conseguiria, nem o Dilma. Vamos ver aqui as reportagens. Primeira, da revista Exame. Revista Exame, aqui uma reportagem diz: os 25 maiores prejuízos de 2015, ano de perdas históricas. O ano de 2015 abalou fortemente as empresas brasileiras e as 25 maiores perdas somam 127,5 bilhões de reais. Vamos aqui agora a outra reportagem do G1, do Portal Globo. Petrobras registra prejuízo recorde de 34,83 bilhões em 2015. Veja aqui tudo da época do mandato de Dilma Rousseff. Aqui nós temos outra reportagem. As empresas controladas pelo governo registram prejuízo de 60 bilhões em 2015, a maior da história. Apenas as 2 maiores, Petrobras e Eletrobras, responderam por mais de 50 bilhões das perdas. O péssimo desempenho das estatais foi consequência da desastrosa gestão da equipe econômica, que empurrou o país para a recessão, além de ingerência política e dos efeitos dos atos de corrupção. Tá ok? Então aqui, mais uma reportagem, vamos ver outra. Correio Brasiliense. Uso político faz estatais perderem 60 bilhões em 2015. Para analistas, não há perspectiva de melhora tão cedo, pois as companhias estão entrando nas barganhas de cargos com o intuito de barrar o impeachment de Dilma Rousseff. Certo? Aqui reportagem do Correio Brasiliense de abril de 2016, referente aos prejuízos causados até 2015 pelos governos do PT. Aqui outra, Money Times. Lucro das empresas estatais, agora aqui já é de 2019, tá? Já é do governo Jair Bolsonaro, veja a diferença. O lucro das empresas estatais no ano é o maior da história, aponta aqui um instituto, certo? Vamos agora aqui para outra reportagem. Aqui do próprio UOL. O UOL Economia. Maiores estatais acumulam o maior lucro líquido da história em 2019, certo? Em 2019, o lucro das 3 principais estatais brasileiras, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, acumulam nos 9 primeiros meses de 2019 um total de 52 bilhões de lucro líquido. Aqui é o líquido, tá? Consolidado, o que é o maior resultado da história na base anual. Da história do Brasil, vocês entendem isso? O levantamento realizado pela Economática foi divulgado nesta quarta-feira, que foi na época aqui, né, da reportagem, certo? Aqui nós temos economia aqui também do G1. O lucro das maiores empresas estatais é o mais alto já registrado. A Globo teve que falar. Dado é da Economática. Foi a primeira vez desde 2011 que a Petrobras, Banco do Brasil e a Eletrobras geraram lucro. Desde 2011 foi a primeira vez, ou seja, desde que o governo do PT tinha entrado no poder, foi a primeira vez em 2019
que as empresas estatais geraram lucro, e não foi qualquer lucro, foi o maior lucro da história, o maior lucro da história. Aqui do G1 também, lucro das 3 maiores estatais no acúmulo de 9 meses é recorde. Ganhos da Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, em 2019, somam 52 bilhões, impulsionados por venda de ativos. Aqui é a própria Globo tendo que reconhecer, né? Tendo que reconhecer o desastre dos governos do PT e o que houve de diferença. Então está aí. Aqui em números, para a gente arredondar. Vamos arredondar, vamos ser bondosos aqui. Em 2015, o prejuízo girou em torno de todas as empresas, ficou um buraco, um déficit de mais de 35 bilhões de reais. E aqui eu estou sendo generoso, tem reportagem aí que fala em 60 bilhões, certo? Em 2019, o governo Bolsonaro fez o quê? Cortou a corrupção. Vamos trabalhar sem furtar, sem peculato, sem roubar o dinheiro público, sem cometer o crime de peculato. O que aconteceu? As empresas tiveram um lucro acima de 75 bilhões de reais. Somado um buraco de 35 com mais um lucro de um buraco de 35 com mais um lucro de 75, nós temos 110 bilhões de reais conseguidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, apenas não roubando e não deixando ninguém roubar. Por isso que esse governo está conseguindo auxiliar o cidadão que está impedido de trabalhar, que está impedido de gerar renda. Por isso que nós estamos conseguindo ficar em quarentena. Por isso que as pessoas ainda estão conseguindo ficar em suas casas e não tivemos ainda aquele boom de saques, de roubos de pessoas que não são criminosas, mas que teriam que furtar para fazer o famoso que nós chamamos no direito penal, furto famélico, aquele que é para matar fome, não é aquele de sem vergonheza, de criminalidade. É o furto para matar fome. Então, nós temos que agradecer muito a esse governo que estancou essa corrupção. Continua firme. Por isso que não há outra coisa a dizer, senão fechado com Bolsonaro.